A taxa de juros cai meio ponto percentual. O setor produtivo diz que é pouco. Para o PT, é o começo de uma queda constante. No Paraguai, o presidente Lula diz que o Brasil vai voltar a crescer. Facilidades na telefonia. Alguns serviços vão ser de graça. E a forma de reajuste das tarifas vai mudar. Instalada a CPI do Banestado, que vai investigar o envio de 30 bilhões de dólares para o exterior. Traficantes atacam quartel do Exército no Rio. Os sentinelas respondem abrindo fogo contra os bandidos. Na série especial sobre juventude urbana, os adolescentes falam sobre o consumo de drogas que ajuda a financiar o tráfico. Pesquisadores põem em dúvida a urna que seria a prova da existência de Jesus. As notícias da seleção na véspera da estreia na Copa das Confederações. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Traficantes atacaram um batalhão do Exército de madrugada na região metropolitana do Rio. Na semana passada, do mesmo quartel, foram furtados mais de 1.000 cartuchos de fuzil. A vigilância foi reforçada no 3º Batalhão de Infantaria do Exército, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Hoje, de madrugada, a sirene de emergência chegou a ser acionada e os militares ficaram de prontidão. Em nota oficial, o Centro de Comunicação Social do Exército confirmou que a unidade foi atacada. Diz a nota que foram feitos disparos de arma de fogo efetuados por desconhecidos contra o pessoal de serviço, prontamente rechaçados a tiros pela guarda do quartel, tendo à frente o comandante do batalhão. Os moradores da região acompanharam tudo. Era muito forte, muito intenso, não parava. Do momento que começou até a primeira parada, foi tiroteio direto. Parecia que estávamos no campo de guerra, né? Só armamento pesado mesmo. Então os tiros tanto vinham daqui para lá como eram de lá para cá. O Batalhão de Infantaria de São Gonçalo é o mesmo de onde na semana passada foi roubada munição do depósito. Os ladrões levaram 1.000 balas de fuzil e 100 de pistola. A munição roubada do Exército é usada em armas que não são vendidas para civis, mas que são sempre encontradas pela polícia com os traficantes do Rio. O calibre 9mm serve para pistolas e submetralhadoras. E o calibre 7,62 é usado pelo fuzil FAL, o armamento oficial das Forças Armadas Brasileiras. O comando do Exército diz que já iniciou as investigações sobre o roubo de munição. E os 500 militares que estavam de serviço no quartel e ficaram detidos para prestar esclarecimentos já foram liberados. As armas e a munição que chegam às mãos dos bandidos são roubadas ou compradas com dinheiro do tráfico. Na série especial sobre a juventude urbana, nossos repórteres mostram hoje que os adolescentes começam a quebrar a cadeia criminosa. Estão aprendendo que o dinheiro das drogas financia a violência nas grandes cidades. Eu me arrependo de tudo que eu fiz. Se eu pudesse voltar, se eu tivesse uma máquina do tempo para voltar atrás, eu voltaria atrás. 17 anos, 3 prisões. Por assalto, tráfico e assassinato. Ele começou com as drogas aos 10, na favela em que nasceu. Em pouco tempo, estava mergulhado no tráfico e na guerra entre bandos rivais. Eu já tenho experiência, já tenho 7 anos nessa vida. Já matei, já roubei, tá entendendo? Já sequestrei. É uma vida imunda. Quanto mais tu tá no crime ali, mais tu quer se envolver mais. Família de classe média da Grande São Paulo. Pais separados e ausentes. A droga estava dentro de casa. A droga foi aceita pela minha família. Foi me passado isso, né? Meu pai era um usuário de droga. No tratamento, o diálogo, a participação em grupos de terapia e a recuperação da autoestima foram fatores determinantes. Eu não troco, né, o meu pior dia hoje, sem o uso de drogas, pelo melhor dia, se é que houve, né, o melhor dia sobre o efeito de alguma droga. A pobreza e a desagregação da família contribuem, mas adolescentes com uma vida organizada e uma família presente também podem se tornar dependentes de drogas e ver a dor, o sofrimento e a violência se voltar contra eles. Anos de atendimento a adolescentes e suas famílias deram ao psiquiatra Issam Itiba a certeza de que a conversa franca, sem rodeios e sem medo, ainda é a melhor maneira de enfrentar a ameaça das drogas. Eu acredito que os pais têm tanto medo que os filhos usem drogas, que a partir do momento em que o filho já começa a tocar em drogas, eles entram em pânico. Com isto, os pais, eles apavoram os filhos e, apavorando os filhos, vêm conversar cada vez menos, e essa distância é a conivência para o uso da droga.
Um estudante que queria apenas ser aceito pelo grupo. Eu comecei a usar cocaína foi assim Foi mais assim um impulso, sabe? Que todo mundo, a galera era novo, pequena, a galera ficava, se tu não usar, tu vai sair fora do grupo. Da curiosidade, a dependência foi apenas um passo. Para ele e para a família, era mais fácil fazer de conta que nada acontecia. Comecei a me envolver com aquela galerinha de ponto de venda, né? Que armava dinheiro mais fácil, sabe? Já tinha tudo que eu queria ali, sabe? Dinheiro, sabe? Mulher. Este ano, viu a morte de perto. Perto demais. Tomei tiro no pulmão, sabe? Na cravícula, sabe? Eu sei que foi Deus que me livrou, sabe? Deus me pinçou daquele mundo, sabe? E me trouxe pra cá, sabe? Segundo os especialistas, os dependentes que se tornam vítimas da droga e do crime representam 15% do consumo. O que sustenta o tráfico é a classe dita mais alta. São esses usuários ocasionais que abrilhantam festas com cocaína ou maconha, são esses que mantêm o tráfico funcionando. A relação entre violência e drogas está mudando a atitude e o comportamento de alguns adolescentes. Hoje, o consumo de droga que sustenta essa violência. Droga não é liberdade hoje em dia. Droga é se aprisionar esse mundo das drogas. Eu sei que se eu fumar maconha, eu vou estar dando dinheiro para essa droga toda. Então, eu simplesmente não fumo. Combater isso com firmeza, para a gente poder, para um dia quando eu pensar assim, em casar, então, cruz credo, mas quando um dia eu pensar em casar, assim, sabe, eu poder, assim, pensar em, pô, vou ter um filho, sabe, poder amar a pessoa e falar assim, vou ter um filho com ela. Não é necessariamente você colocar a culpa no jovem porque ele está alimentando o crime. A mensagem que nós queremos passar é o contrário. Olha a força, jovem, que você tem para diminuir a violência na cidade, né? Você tem a força. A gente tem que ser mais prático, tem que, assim, ver algum modo de mudar isso hoje, sabe? Tipo, conseguir mudar o sistema, a gente pode tentar lutar, mas não para nossa geração, para as próximas. Amanhã, nossos repórteres mostram como pais, estudantes e educadores estão enfrentando a violência nas escolas brasileiras. As informações sobre a série também estão na página do Jornal Nacional, na internet. Delegados e um juiz podem estar envolvidos com a quadrilha de policiais que age em Belo Horizonte. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia de Minas ouviu hoje mais 4 testemunhas. Rosto coberto e coletes à prova de bala. 4 mulheres confirmaram para os deputados as denúncias de envolvimento de policiais com tráfico de drogas e com assassinato de 5 prostitutas este ano em Belo Horizonte. Como que foi que a Cleide morreu? Foi um ganso que matou ela. Ganso? Ganso é o quê? Policial. Esta outra mulher apontou os irmãos policiais civis, Kennedy e Antônio Félix Uchina, como chefes da quadrilha. Kennedy Uchina mata mesmo, mata todo mundo. Um deles trabalhava na Delegacia de Proteção à Criança. Os irmãos, mais 4 policiais, já haviam sido reconhecidos por outra testemunha. 4 policiais militares também foram identificados. A Comissão de Direitos Humanos investiga agora 3 delegados e um juiz que seriam donos de hotéis denunciados como pontos de prostituição e venda de drogas no centro da cidade. À tarde, a polícia cercou 4 hotéis e revistou quartos à procura de drogas. Algumas pessoas foram detidas. Agora há pouco, 2 policiais militares acusados pelas testemunhas foram presos. Em instantes, as novas vítimas do gel que pode ter provocado cegueira. E a suspeita sobre a urna que seria prova da existência de Jesus. Casas e carros foram incendiados nas últimas 48 horas por moradores de uma cidade do estado americano de Michigan. Os manifestantes acusam a polícia de racismo depois que um negro de 28 anos morreu durante a perseguição iniciada por motivos não revelados. A motocicleta dele se chocou contra uma casa. Os policiais usaram gás lacrimogênio e só conseguiram conter a multidão hoje de manhã. 8 pessoas foram detidas e foi declarado toque de recolher. O metrô de São Paulo voltou a funcionar agora há pouco, mas a paralisação provocou tumulto durante todo o dia. A repórter Graziela Azevedo está sobrevoando a capital paulista. Com o
metrô parado, 500 mil carros a mais circularam hoje em São Paulo. Ao todo, 3,5 milhões de automóveis nas ruas. O trânsito agora está complicado nas marginais, caminho para chegar e fugir da cidade no feriado. No segundo dia da greve, os congestionamentos começaram cedo e bateram o recorde do ano na parte da manhã, 126 quilômetros. Ônibus e trens estiveram lotados. 2,5 milhões de pessoas usam o metrô todo dia. A greve está suspensa até quarta-feira, quando haverá uma nova rodada de negociações. Os metroviários querem os 18,13% de reajuste já concedidos pelo TRT. Alguns trens do metrô já voltaram a circular. Alexandre Garcia. A Polícia do Rio começou hoje a tomar depoimentos na investigação sobre o gel para os olhos Metil-Enzipac 2%, suspeito de ter deixado mais de 10 pessoas cegas. No Nordeste, o produto pode ter causado problemas em outros pacientes. Em Pernambuco, 15 pessoas tiveram problemas de visão depois de cirurgias de catarata. A suspeita é de que elas tenham sido contaminadas pelo gel Metil-Enzipac a 2%. No Rio, a microbiologista Isabel Ferreira foi ouvida pela polícia. Ela trabalha para o laboratório que primeiro detectou a contaminação no produto. Das 4 amostras enviadas, 3 estavam contaminadas. A diarista que gastou as economias para ser operada e ficou cega de um olho também foi à delegacia. Ela vive um drama semelhante ao desta pensionista. Fiquei dependente de todos, de tudo. A pensionista foi operada neste hospital especializado em procedimentos oftalmológicos em Niterói, região metropolitana do Rio. No mesmo dia, outras 2 pessoas que fizeram a cirurgia de catarata também tiveram problemas e perderam a visão. A direção do hospital informa que no dia 23 de dezembro enviou comunicado à Vigilância Sanitária Estadual do Rio de Janeiro, alertando sobre a contaminação. O documento deveria ter sido enviado logo para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas só no dia 9 de janeiro a Anvisa recebeu uma cópia e solicitou informações complementares, que chegaram em 20 de janeiro. Em 4 de fevereiro, a Anvisa determinou a apreensão do produto em todo o território nacional. Em Brasília, a Vigilância Sanitária informou que agiu em tempo hábil assim que foi avisada. A partir do momento em que o ofício chegou aqui, a ação entre a Anvisa e a Vigilância Sanitária Estadual foi coordenada e foi eficaz. Uma sindicância aberta pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio investiga por que houve a demora na comunicação entre a Vigilância Sanitária do Estado e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Arqueólogos israelenses disseram hoje que a inscrição do nome de Jesus em uma urna mortuária encontrada no país foi forjada. Seria a primeira evidência material da existência de Jesus fora da Bíblia. Uma caixa de pedra calcária onde eram guardados os ossos de uma pessoa com a inscrição: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. A descoberta foi em outubro do ano passado e surpreendeu o mundo. A autoridade israelita de antiguidades diz que a urna é autêntica, mas acredita que a inscrição foi forjada, provavelmente para dar ao objeto um significado religioso. A seguir, a nova taxa de juros. As reações à queda de 0,5 ponto percentual. A inflação em São Paulo ficou em 0,23% na segunda semana de junho, abaixo do índice da primeira semana. Os preços de transportes e alimentação tiveram deflação, ou seja, na média caíram. Já os preços de vestuário subiram. E foi a trajetória de queda da inflação, segundo o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que possibilitou a redução dos juros em 0,5 ponto percentual. A pequena fábrica sentiu no caixa o efeito dos juros altos. Os pagamentos começaram a atrasar. A decisão do Copom é vista como uma chance de pôr as contas em ordem. Importante no momento desse. Eu acho que isso vai acabar estimulando um crescimento gradativo no mercado nesse segundo semestre. Para muitos, essa queda na taxa de juros pode parecer do tamanho de um botão. Mas o mais importante é a sinalização que ela traz. Em julho do ano passado, a taxa básica de juros era de 18% ao ano. Começou a subir em outubro. Chegou a 26,5% em fevereiro. A decisão de hoje é a primeira de queda em 11 meses, embora mantenha os juros bem acima do que estavam na mesma época do ano passado. O mercado financeiro considerou acertada a queda de 0,5 ponto. Uma decisão tecnicamente difícil, porque a inflação estava caindo, mas não tanto quanto desejado. Entretanto, o Banco Central agiu com consistência. Se a inflação continuar a cair,
os índices de taxa de juros vão continuar a cair. Pequenas e grandes indústrias esperavam mais. Acho frustrante sob todos os aspectos. Já havia seguramente condições para que o Brasil fizéssemos um movimento mais firme de redução nas taxas de juros. Os sindicalistas estão cautelosos. A sociedade como um todo esperava uma queda maior, mas nós temos que admitir que 0,5%, se for visto como um processo de redução contínua a partir daí, é um bom começo. Para a Federação do Comércio de São Paulo, a decisão de hoje deve levar 8 meses para se refletir no crediário. É totalmente um efeito psicológico de curtíssimo prazo. Nós não estamos esperando nenhuma melhora nas condições de crédito, nenhuma redução substancial do juro e, como decorrência disso, também achamos que o comércio não vai vender nada além daquilo que já havia sido previsto. No Congresso, a decisão do Copom gerou críticas e defesas. Um remédio certo na dose errada para uma economia enferma. Todos nós gostaríamos de baixar muito mais o juro, mas as condições objetivas do momento indicam que somente meio ponto que era possível. É evidente que a redução da taxa de juros ainda é pequena, mas o fundamental é que ela seja sustentável, que ela possa crescer ao longo dos próximos meses e se manter. O dia foi de muita especulação no mercado financeiro por causa da decisão do Copom. O dólar em alta foi cotado a R$ 2,89. A Bolsa de São Paulo caiu quase 2%. Em Assunção, no encontro que reúne países do Mercosul, o ministro da Fazenda e o presidente Lula também falaram sobre a redução dos juros. A notícia da queda da taxa de juros chegou no final da reunião de cúpula do Mercosul. O ministro da Fazenda comentou a decisão do Copom. Essa é uma decisão fundamental para o Brasil porque mostra, é um sinal efetivo de que a inflação caminha definitivamente para as metas estabelecidas pela equipe econômica. O ministro disse ainda que agora os juros têm que cair também para o consumidor e para as empresas. É preciso haver uma coordenação de todos os segmentos da economia brasileira, incluído aí o sistema financeiro, para que os spreads bancários, ou seja, os juros cobrados do consumidor, dos empréstimos para financiamento da produção, sejam reduzidos também de maneira coordenada. É assim que a gente pode fazer com que o crescimento venha. O presidente Lula disse que o crescimento do país virá. A inflação já não é mais um bicho-papão porque foi controlada, a política de juros começa a cair e agora vai começar o processo de investimento nos setores que nós consideramos que gera o crescimento econômico e os empregos que nós precisamos. A queda da taxa de juros e a possibilidade da volta do crescimento da economia brasileira foram boas notícias também para os outros países que compõem o Mercosul. Os presidentes do Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil decidiram que até 2006 todas as divergências comerciais entre os países do bloco terão que estar superadas. O presidente Lula ganhou hoje o prêmio Príncipe de Astúrias de Cooperação Internacional 2003. O prêmio é dado a pessoas ou instituições que tenham contribuído para o progresso e a fraternidade entre os povos. O ex-presidente Fernando Henrique foi premiado na mesma categoria em 2002. Elementar, meu caro Palofi. Filho, pistão, vaiando em alguma coisa, nós acertamos. É isso aí, Pepe. A seguir, instalada no Congresso, a CPI do Banestado. A forma de reajuste das tarifas telefônicas vai mudar. Instalada hoje no Congresso, a CPI do Banestado, que vai investigar a origem dos 30 bilhões de dólares que foram enviados para o exterior através do banco. E um delegado federal está preso no Ceará, acusado de ajudar um doleiro envolvido no caso. O delegado da Polícia Federal, Paulo Calbi, é acusado de informar ao doleiro Alexander Ferreira Gomes sobre os rumos da investigação de lavagem de dinheiro. Alexander é suspeito de mandar dinheiro de traficantes para o exterior, 70 milhões de dólares só pelo Banestado. O delegado, que teria usado a internet para mandar as informações, está preso na Superintendência da Polícia Federal. Ele passou informações privilegiadas, ajudou muito ao crime organizado. Portanto, ele foi desleal à instituição, é um bandido dentro da polícia. Em Brasília, o delegado José Castilho Neto, que participou da investigação do Banestado, foi ouvido numa sessão secreta na Câmara.
O delegado mostrou documentos que, segundo ele, levantam suspeitas sobre empresários e políticos que teriam mandado dinheiro para o exterior. O caso Banestado vai ser investigado por uma CPI mista do Congresso. A comissão, com 16 deputados e 16 senadores, foi instalada hoje e terá 4 meses para concluir a investigação. Na semana que vem, a CPI vai se reunir para escolher o presidente e o relator e requisitar os documentos da investigação feita nos últimos 4 anos pela Polícia Federal. A Anatel estabeleceu hoje mudanças na forma de reajuste das tarifas telefônicas, que vão valer a partir de 2006. Serviços que são pagos passarão a ser de graça. Governo e Anatel querem beneficiar os consumidores com os novos contratos e evitar que os reajustes das tarifas realimentem a inflação. Uma iniciativa do ministro das Comunicações, Mírio Teixeira, atendendo a um pedido do presidente Lula. A partir de 2006 até 2025, as tarifas telefônicas não vão ser mais reajustadas pelo IGPDI. Vai ser criado um novo índice que medirá os custos do setor. Em simulações feitas desde 97 até agora, esse índice ficou em média 15% abaixo do IGPDI. Nos novos contratos, o serviço 102 passa a ser gratuito. E a pedido do consumidor, as empresas vão ser obrigadas a detalhar nas contas telefônicas as chamadas locais. Mas este serviço opcional vai ser pago. As concessionárias terão ainda de oferecer 6 opções de datas de pagamento. A Anatel e as concessionárias estão negociando agora o aumento das tarifas telefônicas para este ano. Em vez de um reajuste único, que poderia chegar a 42%, eles discutem o parcelamento em 2 vezes, de 11% e de 17%. Feriado com sol em grande parte do Brasil. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas no sul. Uma frente fria deixa o céu nublado e com chuva na área escura da região. Chove também no litoral do Nordeste. Tempo aberto na grande área clara. Nas outras regiões, sol e chuva no fim da tarde. Mínima de 13 graus em Brasília e máxima de 34 em Palmas. Veja a seguir, na véspera da estreia da Copa das Confederações... A seleção de Parreira é só descontração. A seleção joga amanhã à tarde contra Camarões. Hoje a comissão técnica decidiu que Luiz Fabiano vai permanecer na delegação. Hotel Doce Hotel. Luiz Fabiano voltou para ficar. Ele acabava de chegar da clínica, onde um exame revelou. Apesar das dores que sente na coxa, a lesão não é grave. Se a seleção chegar à final, serão 5 jogos em 10 dias. Por ser uma competição muito curta, o corte de Luiz Fabiano chegou a ser cogitado. Ele continua, mas nem os médicos garantem a participação dele na Copa das Confederações. Eu vou até o final lutando para ver se eu consigo, pelo menos, no último jogo, sei lá, se der, participar. A seleção já está reunida há 9 dias. Hoje, a preparação terminou com um treino em que os jogadores não tinham posições nem obrigações. Era só mesmo para brincar de fazer gol. E na véspera de uma estreia, isso faz muito bem. A Globo mostra a estreia do Brasil amanhã à tarde, depois de Vale a Pena Ver de Novo. E daqui a pouco, depois de Mulheres Apaixonadas, Santos e Independiente de Medellín ao vivo, decidindo uma vaga na final da Libertadores. E uma última notícia, ladrões roubaram agora há pouco o carro de um dos filhos do presidente Lula. Sandro Luiz estava na casa da namorada dele em Santo André, no ABC Paulista. Segundo o assessor da Secretaria de Segurança de São Paulo, Carlos Alberto Silva, os seguranças da Polícia do Exército, que dão proteção aos filhos de Lula, reagiram e foram baleados, um deles com gravidade. Sandro e a namorada nada sofreram. O carro já foi abandonado pelos bandidos. Outras informações no Jornal da Globo. Para você, uma boa noite. Boa noite e até amanhã. TV Gazeta. Assista agora Mulheres Apaixonadas e logo depois Futebol Taça Libertadores.